Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E esse vídeo de hoje tem como tema o componente curricular de ciências e o objeto e conhecimento núcleo, isótopos, isóbaros e isótonos. Primeiro vamos relembrar o que é o átomo. O átomo ele vai ser composto de 3 partículas subatômicas, é a menor porção da matéria. No núcleo a gente encontra prótons com carga elétrica positiva e também os nêutrons que não têm carga elétrica, a carga elétrica deles é nula, tá bom? Vamos então uma eletrosfera que vai ter elétrons. A eletrosfera ela fica ao redor do núcleo desse átomo, tá certo? Elemento químico é o conjunto de átomos que possuem o mesmo número de prótons, isso é, o mesmo número atômico, que a gente vai intitular pelo símbolo Z. Vamos imaginar o seguinte, que X seja qualquer elemento químico, A seja o número de massa que fica em cima e Z o número de prótons que fica embaixo. Esse N aí de carga elétrica seria se fosse um íon, se esse átomo ganhasse ou perdesse energia. O número atômico, que é Z, vai ficar aqui ao lado embaixo e vai indicar a quantidade de prótons existente no núcleo de um átomo, é representado pela letra Z, tá certo? Então, Z, número de prótons, caracteriza quem é esse elemento químico. Já o número de massa, representado pela sigla A, é a soma do número de prótons, que é Z, com o número de nêutrons, que é N, que vai também ser somada com o número de prótons, com o número de nêutrons, eles estão existentes no núcleo, e vai me dizer a massa desse elemento químico, que é A, ficando sempre na parte superior, tá certo? Para ajudar, lembrando que P é igual a Z, que prótons vai ser igual a Z, que é o número atômico, que prótons é igual ao número atômico, que é Z, que é igual ao número de elétrons, se esse átomo não perdeu nem ganhou elétrons, como a gente já viu, que A, que é o número de massa, é igual a P mais N, ou seja, próton mais nêutrons, e que nêutrons vai ser igual a menos Z. Ora, vocês estão vendo que são pequenas equações de primeiro grau, bem simples, né? Aí da gente entender. Se para mim saber a massa eu somo, para mim saber o neutro, vou apenas subtrair. No início da aula eu falei que a gente vai ver isótopos, isóbaros e isótonos. Começando aqui por isótopos. Iso significa igual. Isótopos, P de próton, ou seja, átomos que apresentam o mesmo número atômico, mas diferentes números de massa A. Você vê que eu tenho 3 elementos químicos aí: C de carbono, O de oxigênio e K de potássio. O que é que acontece aqui? A gente está vendo aqui o Z, que é o número atômico, que está embaixo, é 6, tanto no carbono, como no oxigênio, como no potássio. Isso vai indicar o quê? Que eles são isótopos, porque tem o mesmo número de prótons. Isóbaros, iso igual a massa, isóbaros, átomos que apresentam o mesmo número de massa, mas vão ter um número atômico diferente. Aqui você vê que eu peguei Ca, que é o cálcio, e o Ar, que é o argônio. A gente pode observar que os dois têm 40 número de massa, mas são elementos diferentes e vão ter prótons, né, que é o número atômico Z diferentes. E quando eu somei os nêutrons que está aqui ao lado, que foram colocados para entender melhor, 20 mais 20, 40. Por isso que a massa do cálcio é 40. Argônio, 18 mais 22, também deu 40. Ou seja, eu posso calcular sabendo número de massa e número de nêutrons. Mas o que nós queremos saber aqui é que eles são isóparos, porque tem o mesmo número de massa, que é A, que fica em cima. Isótonos, iso igual. Isótonos, mesmo número de nêutrons, N de nêutrons. Átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons, mas diferente número atômico, Z, e de massa. Ou seja, são elementos químicos diferentes que vão ter número de massa diferente e número de prótons diferente. Como é que eu vou saber se são iguais? Eu vou fazer a continha de menos. 26 menos 12, que dá 14. E no silício, 28 menos 14, que também deu 18. Elementos químicos diferentes, números de prótons diferentes, números de massa diferentes, mas mesmo número de nêutrons. Então, aqui, só para relembrar, né? Isótopos, P de próton.
mesmo número de prótons. Isóbaros, A de massa, mesmo número de massa. Isótonos, N, nêutrons, nêutrons, mesmo número de nêutrons. Isótopos de prótons, isóbaros de massa, isótonos de nêutrons, tá certo? Aqui eu coloquei alguns exemplos, vejam bem, são isótopos, mesmo número de prótons. Massa, isóbaros, mesmo número de massa. Isótonos, nêutrons, mesmo número de nêutrons. E como eu falei, é uma questão de você só olhar e observar e analisar. Aqui são átomos aleatórios que eu coloquei, só para a gente entender melhor, tá certo? Os pares de átomos abaixo representam, respectivamente. Pensem aí e me respondam. Isótopos, mesmo número de prótons, vejam que é o mesmo elemento químico e Z é igual. Isóbaros, mesmo número de massa, vocês veem que a massa A é 40-40 igual. E isótonos, elementos químicos diferentes, mas quando eu faço a continha de menos, em todos eu vou encontrar 20, tá certo? Comece onde você está, use o que você tem e faça o que você parte. Arthur Ashe. Espero que essa aula tenha ajudado vocês a entender melhor o conteúdo e qualquer coisa estou à disposição.